11h10. Começa a partir de agora o programa Tá na Pauta aqui dentro do Temática. Bom dia, o oferecimento é de Ótica Martinato, a imagem incorreta do mundo que nos cerca. Grupo L Fórmulo, Cemitério Santos Anjos, respeito, segurança e dignidade. Sicredi Pioneira, no WhatsApp, no aplicativo ou na agência, a Sicredi Pioneira está sempre próxima de você. Conte com o Sicredi no canal em que você desejar. Unimed Serra Gaúcha, Unimed Nordeste agora é Unimed Serra Gaúcha, Cuidado, Inovação e Futuro, e Prolar, Administração e Gestão de Condomínios, é na Prolar. Já estamos ao vivo pelo rádio 560M, 79.9 no FM, e também, claro, em live pelo Facebook, facebook.com/Rede Tua Rádio. Nossos convidados da terça-feira são eles, Ivanir Gasparim, empresário. Bom dia, Ivanir. Bom dia, Beverly. Bom dia, Pablo. Bom dia aos ouvintes. Pablo Carlotto, professor de carreira, coordenador mundial dos leigos missionários escalabrinianos. Oi, Pablo. Oi, bom dia, Beverly. Bom dia, Gasparim. Bom dia quem nos acompanha por todas as formas. Pelas todas as plataformas, né? Plataformas. Bacana. Bacana. A gente fez um momento de terapia aqui, né? Tá todo mundo precisando de um pouquinho de terapia. E para dizer, né, que os nossos convidados, há 2 semanas a gente vinha conversando assim, assuntos abertos, né? Pautas livres. Acabou. Acabou a mamata de vocês. Acabou a mamata de vocês. Tava pegando gosto. De poder falar. Mas, na verdade, são assuntos muito emergentes que não dá pra gente também deixar de falar deles e tem a ver necessariamente com os tempos que estamos vivendo, né? Um deles é a questão do cansaço, tem até teorias da ciência sobre o tempo, né? Teoria do tempo do cansaço e etc. Mas, independente de que hajam teorias sobre, nós sentimos na pele, né, Paulo Gasparim? As pessoas estão sentindo isso, está todo mundo um pouco cansado. E tem algumas pessoas até que a gente encontra na rua, Gasparim, e diz o seguinte: nossa, você tá bem? Você tá com uma expressão cansada? Dormiu bem? Tá tudo bem? Porque sim, nós estamos efetivamente cansados porque estamos cansados porque estamos inseridos numa cultura que promove o cansaço. Múltiplos estímulos, excessos de tudo. Comemos em excesso, vivemos intensamente, né? Temos problemas intensos, é tudo muito. Vivemos uma era dos superlativos, é pouco, é tudo ou nada, é pouco, é muito. Cadê o equilíbrio? Cadê aquele momento que diz, não, né? Então a gente está realmente muito cansado. E a outra questão tem a ver com o tempo de Natal. Óbvio que nós sabemos que é uma época comercial, uma época que se aproveita para vender e etc. Mas, ao mesmo tempo, também, o Natal parece que ele está começando cada vez mais cedo. Metade do ano, agosto, já tem coisa de Natal. Setembro já tem coisa de Natal. Outubro, já é Natal. Já é Natal. Só que isso também dá para a gente uma sensação de urgência, né? Não fiz, tô com pressa. São assuntos palpitantes, né? Eu acho que, na verdade, não é só cansaço, nós queremos tudo para ontem, né? Eu vejo, assim, existe uma discussão muito, eu acho que tem que ser discutido, né? Foi levantado o 6x1, né? No Brasil, acho que o assunto nas redes sociais está bombando. Está bombando. Na verdade, aonde nós queremos chegar, né? Eu acho que esse equilíbrio entre a família, entre tua vida social, pessoal, profissional, ela está desequilibrada. Ou seja, primeiro, eu acho que nós não existimos uma vida profissional e uma vida pessoal. É uma vida só, nós temos só uma vida, né? E mais do que nunca, Beverly, hoje, com os meios de comunicação disponíveis que nós temos hoje, a gente não desliga mais, tá? Eu acho que você tem a vida profissional, você a corrida 8 horas por dia, mas ao mesmo tempo você não consegue desligar e ir para casa, né, Pablo? Você acaba falando, etc. Eu vejo, por exemplo, como a discussão no rádio, né? O rádio, com sua rapidez hoje, ele atropela a notícia que deveria ser divulgada no final de semana. Então, aquela sensação que a notícia também já é velha, ou seja, o buffet aquilo também, ele pode ser, eu sempre digo, o buffet aquilo é o exemplo, ou seja, é muita escolha, nós temos muitas escolhas e ao mesmo tempo a gente não consegue chegar no final.
E o Pablo é professor, eu também fui, eu acho que ainda sou, né? Mas quando a gente aconselhava, principalmente no estágio final, né? Hoje não se fala mais de estágio, mas o estágio, principalmente a administração de empresa, a gente abria 10 livros, 20 livros, tal, e o que o orientador sempre diz? Pelo amor de Deus, fecha, vai fechando, cara. Senão você não termina o estágio, você abre e você não consegue fazer. E na nossa vida também nós temos que fechar um pouco a coisa. A começar pelos grupos que nós temos nos nossos aplicativos. De repente está na hora de nós sairmos de alguns grupos, né? Porque não tem interesse. E outra, nós somos colocados nesses grupos sem a nossa autorização, às vezes, né? E nós temos até vergonha de sair, porque a gente perde olha, foi o fulano e tal que colocou tal. Então, eu acho que esse assunto é muito palpitante e é natural também, né, Beverly, que no final do ano a sensação de cansaço, de terminar o ano, ele é psicológico. Agora também, eu falava hoje de manhã, né, eu fui numa pequena palestra e é triste o que aconteceu no Brasil. Nós destruímos quase o Natal. Como? A começar pelo 13º. O próprio governo hoje, eu sou aposentado também, eu não vi entrar o 13º. Eu gastei praticamente, né? Ele entrou, né? O 13º, a essência dele foi criado exatamente para você descansar, para você ter algo a mais. Quando você incorporou no salário, você matou o 13º. Você matou, inclusive, talvez a ceia de Natal, Pablo. Porque vai chegar no final do ano, você vai receber o mesmo salário, enquanto que você recebia um salário a mais. Então, a ideia do 13º não era diluir durante o ano. E isso e é ruim para o comércio, mas principalmente para a família. Porque a família não recebe aquela bolada no final do ano e resolve, talvez, seus problemas financeiros. E aí eu coloco também o Natal. Eu acho que o Natal ele tem que ser numa época certa. Ele não pode ser muito antecipado e muito coisa. Ele tem que ter início, meio e fim. Mas assim, ó, eu acho que o assunto é palpitante. Ao mesmo tempo, o primeiro assunto que você fala que todo mundo está com pressa, ou nós não temos mais tempo, ele vem com o Natal também. Eu acho que o Natal é mais contemplativo, né? E aí você verifica, por exemplo, vamos dar um exemplo, vamos lá, Gramado, Canela, Bento, Caxias, você vai ver, as pessoas estão mais olhando o Natal, ou talvez uma pessoa que esteja a 100, 200 quilômetros no aplicativo, no aparelho que você tem na mão, do que provavelmente estar presente lá, né? Além de estar com o corpo lá na arquibancada, estar também com a mente. Então é o seguinte, é preciso desligar um pouco. Caso contrário, a sociedade, as pessoas, elas entram num parafuso que talvez não saia mais. E aí realmente você vai ter que buscar ajuda, né? E aí vem, né? Tem muitos sinais, né, Pablo? Por exemplo, essa discussão do fim do aparelho celular, que não é mais aparelho de telefone, nas salas de aula. É óbvio que nós temos que discutir isso. Nós precisamos, afinal de contas, como é que você, como professor, vai querer ganhar uma guerra? Só que quem está perdendo não é o professor, Pablo. O professor ele se exalta tal, mas quem está perdendo é nossos filhos. Então, assim, ó, é essa a minha colocação, mas assim, ó, pessoal, há momentos que a gente tem que contemplar. Caso contrário, a vida te arrasta, tá? E o tempo passa, o tempo voa e você não tem mais tempo de voltar para trás. Olha, eu vejo nesse aspecto, Beverly, a questão da sociedade do cansaço, como tu colocavas ali, mais como uma consequência do que propriamente uma causa. Pode ser vista como uma causa porque a pessoa cansada não experimenta mais com intensidade os momentos e as circunstâncias da própria existência, da própria vida. Mas eu vejo assim de que hoje tem outros dois aspectos, entre tantos que a gente poderia pontuar. Uma delas é a sociedade do desempenho. E aí ela é reforçada pela sociedade do estar conectado, da conexão. Você tem que estar conectado. Tanto é que todos nós sofremos, eu diria assim, ó, a primeira luz que eu enxergo de manhã e a última que eu enxergo antes de dormir é a luz de um celular. Certo? Tem gente que sequer liga, já desligou a luz do quarto, mas o celular está ali, chamando, não consegui dormir, vou olhar mais um pouquinho, não, só vou olhar mais esse Reels, não, vou olhar só mais esse vídeo, não, esse aqui legal, vou enviar para um amigo, e assim por diante.
E esses dias até mandei, era umas 3 horas da manhã, mandei um vídeo para um amigo e ele disse assim, mas deixa de ser vampiro. Aí eu disse assim, mas tu também tá acordado essa hora? Porque ele respondeu bem de pronto, assim, né? Aí ele disse, mas eu tô chegando em casa, esse bom vampiro, então, porque eu ao menos estou aqui no meu caixão e tal. Mas eu vejo assim de que, como o Gasparini estava colocando, é algo que a gente tem que se preocupar, certo? Porque o celular, tecnologia, mídia, redes sociais, aplicativos e etc e tal, está na nossa vida marcando uma presença que talvez nenhum outro elemento tenha marcado tanta presença na vida da gente. Você não pega tantas vezes quanto tu pega o celular, um livro, um talher, né, para comer ou coisa assim, ou uma série de coisas. Hoje a gente vai para o banheiro com o celular, a gente sai do banheiro com o celular, a gente tem problemas de saúde caso o teu celular desapareça e você que não sabe onde colocou dentro da tua própria casa. Então, para te ver o nível de servidão que nós estamos vivendo hoje diante das tecnologias. E há quem diga, e já é teorizado isso, de que é um efeito que não foi pensado. Não, hoje está sendo altamente pensado é como manter as pessoas absolutamente conectados. Tanto é que já se tem ideia de fazer uma conexão permanente com a parte neural do corpo humano. Então vejam bem, nós temos que parar e repensar. Nós não somos seres adaptáveis, sim, mas o ser humano carece de um tempo para se adaptar. Me parece que hoje não nos é mais dado esse tempo para você se adaptar, principalmente em se tratando de tecnologias e assim por diante. Então, a sociedade do cansaço, ela vem quando você não se alimenta bem, quando você não dorme o suficiente, quando você já se permite a entupir o teu organismo com suplementos, com remédios, com isso, com aquilo e etc. Porque, eu não consegui dormir, então agora de manhã cedo, antes de chegar no trabalho, eu vou com um energético, eu vou com isso, eu vou com aquilo e tal. Quando tu falavas ali, Gasparim, eu lembro muito bem da ascensão do celular em sala de aula e as lutas para que o professor fizesse a moderação do uso ou não do celular, certo? Que eu não concordo mais com isso, que seja o professor que tenha que moderar isso. Eu acho assim que é uma questão família, instituição, sociedade que tem que se posicionar quanto a isso. Porque quanto o professor, um libera, outro não libera, outro consegue cercear, o outro não consegue e assim por diante. Mas se tu olhar bem, Beverly, tu como empresário, Beverly, Gasparim como empresário e a Beverly também como uma pessoa que circula em múltiplos meios da cidade, sabe muito bem de que o celular não é um problema de sala de aula. O celular hoje é um problema geral, porque está dentro da empresa. Eu tenho ido várias vezes em lojas em Caxias do Sul, no centro, e você chega e fica olhando para os vendedores. Estão todos conectados com o celular. Antes eles ficavam, vinham, faziam aquelas filas maravilhosas, assim, né? Aquele paredão. Aí eu acho que tinha um sorteio, a vez do momento de um do outro, de chegar e te perguntar, posso, né? O que você está procurando, o que gostaria de ver e tal, tudo. Agora não, agora tem que ficar olhando assim, porque ele está lá no celular. Pode ser até uma atribuição da própria empresa, enfim, o trabalho e tal, tudo. Não estou dizendo isso, mas estamos conectados. Estamos conectados. Você já vê nos restaurantes famílias reunidas para jantar, ok, mas todos conectados. Em vários momentos, a maioria estarão com o celular ali, né, com a luz. Então, eu vejo assim, tem um retorno disso, tem um como fazer diferente? Não sei. A que preço vamos pagar para criar esse novo mundo de conexão absoluta o tempo todo? Vocês vejam de que entre o celular e aquela conexão neural que já se fala por ali e tal, hoje já tem, você não pode chegar e dizer, Gasparim, hoje principalmente os mais jovens, aí, os mais antenados, se ele está usando um óculos ou se ele já está usando um equipamento na frente dos olhos dele para enxergar, para ver a questão de uma série de questões dentro do mundo das tecnologias. Porque estão aí, estão à disposição, estão cada vez mais baratos. Se tu for olhar outros periféricos, outros celulares aí que custam até mais de 15 mil reais, certo? Com 2 mil tu já compra um óculos de realidade aumentada.
certo? Então, veja bem, como você vai trabalhar isso numa sala de aula? Como você vai trabalhar isso? Mas eu volto na tecla, volto no argumento ainda, Beverly, de que eu acho que não vai haver uma entidade, não vai haver uma organização, e mesmo que criem uma lei cerceando, vai ter que ser ainda uma postura humana de cada indivíduo. Olha, até tal hora eu olho o celular, depois disso eu não olho mais. Eu vou criar um hábito de dormir a partir de tal hora. E não, um dia um dia às 2, outro dia, né, nem durmo e assim por diante. Outra, alimentação, certo? Nós temos que cuidar da alimentação. Hoje, os nossos mercados, o mundo que está aí, ele vende produto, certo? Se foi o tempo que você ia no mercado ou mesmo num restaurante e você ia para se alimentar. Hoje, muitos restaurantes te vendem uma experiência social e não um momento de alimentação. É uma experiência social, onde você vai se encontrar com os amigos, onde você vai também cultivar a sua solitude e não a sua solidão. Esses dias alguém me perguntou, Pablo, você estava na Casa da Cultura tomando vinho às 2 da tarde? Eu disse, sim, por que não? Uma taça de vinho às 2 horas da tarde. É um horário que você consegue os amigos para ir tomar um vinho? Não. Mas eu estava com vontade, peguei e fui, certo? Mas você tem que criar esses espaços. Beverly, hoje as pessoas, na sua maioria, ainda vivem cerceadas por padrões dos mais diversos possíveis, tentando abraçar as modinhas do momento, quer fazer o videozinho da... Não sou contra, não sou contra, sim. mas falo o que o Gasparim falou antes. Temos que exercitar em eleger prioridades e ser fiéis a elas. São leituras sociais, ninguém está dizendo que está ruim, que está bom, mas a gente, quando observa, a gente consegue entender os fenômenos, né? Esses dias eu estava passando também, finalzinho de tarde, esses dias quentes, né? Fizeram dias quentes aqui na Serra. Bastante, E a gente percebia que as pessoas que não tinham viajado no feriado para o litoral estavam nos pubs. E era uma coisa bem interessante, assim, pubs, barzinhos, etc. Alguns deles, Pablo, me chamou a atenção um deles, especificamente um deles, que é bem tradicional aqui em Caxias do Sul, fica lá na região do bairro Exposição, que é um lugar que eu já frequentei de dentro. Então, eu posso dizer porque eu fui pelo lado de dentro. Eu estava neste dia olhando pelo lado de fora. Pelo lado de fora, a gente vê uma multidão de pessoas ocupando mesas, né? E ocupando ali aquele espaço. Ok, fechado. Para tomar uma cerveja, é uma experiência social, como o Pablo falou. E é uma experiência social ruim. Agora eu vou falar pelo lado de dentro. Por quê? Mal sentado, em tonel, mal acomodado, porque a ideia é essa, a ideia é que você pudesse levantar-se, né? A ideia era que você pudesse circular, mas quando está lotado demais, o que fica? Fica sentado num tonel, numa tábua mal acomodada, para tomar uma cerveja. É o que tem, não tem uma música, não tinha uma atração, não tinha nada cultural, e um monte de gente no espaço fechado conversando. Ou seja, ninguém se ouve, né? Ninguém vai se escutar. É como se fosse uma vitrine para a gente dizer, estou num lugar social. Também não estou criticando. Também acho que há momentos para isso. Mas o que eu quero dizer é que nós estamos fazendo esse tipo estamos participando desse tipo de evento porque todo mundo vai. Não porque é uma escolha nossa. Não porque é uma escolha de lazer. É porque todo mundo vai, é o point do momento. São os points do momento. E legal, nós também tivemos os nossos points do momento, mas a gente sabe, né? Quem é da minha geração lembra que a gente caminhava na Júlio, para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Era o point. Faz algum sentido hoje? Nenhum sentido. Tinha algum apelo social? Zero. Então, talvez a gente precise reeditar um pouco mais de raciocínio sobre aquilo que fazemos, porque hoje nós temos digamos, esse distanciamento histórico que nos permite entender. Isso aqui não faz mais sentido, né? Hoje não faz mais sentido, porém, ele migrou o lugar. A gente continua fazendo a mesma coisa, só que em lugares diferentes e pagando por isso. Porque quando éramos jovens, pelo menos nós não pagávamos nada. A gente andava, subia, descia, não pagava nada. Hoje a gente ainda paga. Veja, ainda tem um valor monetário que é uma senha para você dizer, eu tenho acesso a isso. Então, nós realmente estamos vivendo um tempo de ficamos cansados, saímos desse lugar mal sentado, mal acomodado, em que gritamos e nos sentimos como cansados. Tem um termo do italiano que se chama, não sei se é do italiano, mas se usa muito lá fora quando a gente está em falas e conversas
e arrumando projetos e tal, que se chama adornamento. Nós temos na sociedade, Gasparim, e tu como empresário, uma pessoa que já foi presidente de organizações que congregam tantas iniciativas, veja bem, pensa você, né? Uma pessoa que trabalha o 6x1, certo? E também quer se divertir, e aí a diversão é na quinta noite, é na quarta noite, certo? Como é que pode você trabalhar 6x1, exemplo, né? E se divertir quando a diversão ela começa depois da meia-noite? Tem lugares em Caxias do Sul, me veio à mente isso, Beverly, que além do som alto ou de muitas pessoas, né, num espaço razoavelmente pequeno, falando alto, e aí o grande momento, o ápice ali do momento da coisa é depois da meia-noite. Então a pessoa pode até ficar até 2, 3 horas, vai para casa, mal dorme, depois ainda tem que enfrentar. Eu tenho certeza que em Caxias do Sul tem um bocado de escritórios e até empresas, fábricas, chão de fábrica, que a sexta-feira os gestores, os coordenadores de setores e tal, devem olhar para o público, olhar para os seus funcionários, para os seus colaboradores e dizer, meu Deus do céu, não sei como é que vai acabar esse dia, certo? Por quê? Porque pensa, por mais jovem que tu seja, por mais, né, preparado fisicamente, se você não tem umas boas horas de sono, você se arrasta no dia seguinte. Certo? E aí o que acontece? Tem hoje muitos jovens, Beverly, que atravessam a sexta-feira à noite, porque então trabalhou durante a semana e daí na sexta-feira, e depois morre o sábado. Porque passa daí o sábado todo dormindo. Hibernando. Hibernando, certo? E aí você já desregula o espaço da alimentação, você já não tem mais o encontro com o outro, certo? Você já acorda emburrado, já dando patada em todo mundo, já cria os conflitos para ser administrados depois. Vai para as redes sociais, compra brigas que são do outro lado do planeta, de um outro país, né? Por quê? Porque eu estou conectado e tal. Não sei se vocês viram. Tenho que ter opinião para tudo. Que pessoas que não têm opinião para tudo parece que não são bem vistas, né? Mesmo que a gente não tenha tem que mesmo, fazer né? o seu momento lacração lá no comentário e tal. Ou no compartilhar. Veja bem, esses dias eu fiquei tão preocupado, Gasparim, com uma matéria da BBC Brasil, colocando assim que foi feito um estudo, e não só no Brasil, de que os meninos aí adolescentes, jovens, recebem muito mais publicações, e patrocinadas ou não, de violência. E que os jovens hoje, na sua maioria, que estão conectados aí nas plataformas, nos aplicativos e tal, tudo, recebem mais de 90% de videozinhos e etc., voltado para a questão da violência. Ou seja, de alguma forma estão cultivando a nossa mente, adestrando nossos sentidos. Tem vários ouvintes aqui participando na live. Hoje temos aqui sucesso de público. O Everton Santos está conosco, a Léa Moraes. Oi, gente, que baita pauta essa, estou acompanhando aqui. Inclusive ela diz, Pablo, apoiado, sabe as palavras, tá bom? A Leia Rocha, que mora no Rio de Janeiro, também acompanhando aqui pelo Facebook. Pio Oliveira, Pablo, Gasparim, excelente pauta, já percebido por Charles Chaplin no Tempo das Máquinas, a ausência total de tempo para viver. Já se percebia ele na época, né? Ou seja, não mudou nada, ou mudou pouca coisa do mecânico para o eletrônico. E a Adri Tolardo, que é produtora de cinema, também está com a gente, sucesso sempre acompanhando aqui. Pelo WhatsApp, a Gabi Stangerlin diz o seguinte, oi, gente. A Gabi. É querida, né? Sim. A Gabi diz, sim, falava isso ontem ao ler um post e comentar com as amigas que esse excesso parece ser um status. É uma reafirmação das coisas que fazemos no sentido de nos sentirmos importantes. Ao contrário de quem não tem tantos excessos de uma vida agitada, parece não fazer parte de uma vida normal, de uma vida aceitável. O ócio parece uma culpa, um momento inútil de sentir-se assim e ser julgado pelos outros. Precisamos desacelerar, buscar o sentido da vida, um beijo, um bom dia. Aliás, isso é uma coisa que a Gabi trouxe, eu estava lembrando quando o Pablo falou de ter que estar em todos os lugares, é como se fosse uma certa onipresença, o celular, o pensamento digital, que não é só o celular é uma manifestação de um pensamento e de um relacionamento digital com tudo. Nos relacionamos de forma digital. Quem nunca
Quem nunca está em casa e o filho está longe, ou a mãe está longe, o esposo está longe, está no banho, e você manda um WhatsApp, me traz um chá. Me alcança alguma coisa. Quem nunca? Gente, isso é uma coisa que está virando comum, normal não, mas comum. Então, nós estamos digitalizados porque nos relacionamos com as coisas de forma digital. Ao invés de ficar gritando, manda um WhatsApp, manda um recadinho ali, ou liga. Aí a pessoa vai se antenar, opa, estão me chamando. É ligação da mãe, a mãe está chamando, né? Tá querendo que vá lá. Então, o que eu quero dizer com isso é que onipresença era um atributo divino. Queremos ser Sempre deuses. foi um atributo divino. Deus é onipresente. Só que nós queremos ser o quê? Onipresentes. Estar em todos os eventos. Sabe? Vou dar um ar da graça nesse, depois o ar da graça no outro, depois o ar da graça no outro. E no fim não fiquei em nenhum. E comi todas as coisas. Cheguei em casa com a pança cheia, desculpa a palavra, com a pança cheia, mas o coração vazio e nutrientes zero. Então, estamos realmente tentando ser onipresentes? Agora, assim, ó, Beverly, eu tenho, passando para as entidades, qual é o maior sonho, às vezes, de um grande empresário ou de uma pessoa pública, né? É o domínio da sua própria agenda. Porque quando você está presidente de uma entidade, ou você é uma pessoa que tem muitos compromissos, a agenda não é tua. A agenda é da secretária, às vezes. Ou a tua vida está na mão da agenda da organização. E tomara que seja uma boa secretária, porque aí nós corremos um outro risco. Isso. Às vezes não é bom. Isso aí. Mas o que acontece? Nós estamos perdendo a nossa agenda da vida. Uhum. A agenda está sendo feita por outras pessoas e não por mim. E uma coisa assim, ó, o Pablo fala, não, mas o professor... nós estamos perdendo o fio da meada, o professor ele está pedindo socorro, entendeu? O empresário está pedindo socorro. Ele também está dizendo... por quê? Porque nós estamos... e você colocou muito bem... É uma nova fase da humanidade como um todo que a gente ainda não sabe, ainda está ainda lambuzado, né, com as novidades. Aprendendo. Agora, o seguinte, os efeitos dessas novidades ainda não são palpáveis, principalmente para o ser humano. Agora, novamente, nós estamos dominando ou sendo dominados? Eu acho que essa pergunta que fica no ar, né? Ou seja... e como ser humano e como empresário, você colocou há pouco, você entra numa loja hoje, mas normalmente numa loja hoje, todos têm o celular da empresa, porque o trabalho, e é um trabalho estressante, porque uma coisa é você chegar numa loja, sim, não, rápido ali, com 5 perguntas resolve. No aplicativo, na rede social, às vezes vai 3 ou 4 páginas, porque primeiro, quem é que sabe fazer uma redação? Quem é que sabe fazer uma bela pergunta? Ou seja, a gente não... É difícil. A gente não sabe quase que falar. Como é que a gente vai saber escrever? Então, às vezes, eu mesmo da minha empresa, tenho que fazer reuniões. Para de responder. Liga, pelo amor de Deus. Aí nós temos uma geração que não quer mais ligar. É verdade. Entendeu? Então, assim, nós estamos pedindo socorro. Não quer ligar porque não sabe o que dizer. As mães estão pedindo socorro. Os pais estão pedindo socorro. Ou seja... Nós precisamos discutir e não ter vergonha, não é se analógico ou digital, não. Se dirigir não pode ter o aparelho na mão, como é que eu posso agora operar uma pessoa e atender no celular? Nós aceitaríamos, por exemplo, eu estar numa mesa de operação e o meu médico, ao mesmo tempo, me operando. Então, é o seguinte, a pergunta é essa, o que fazer? Então, eu acho que claro, esse cansaço tem a ver com isso, de estar em todos os lugares, e aquela sensação de impotência de não ter ido, ou de não ter participado, ou de nem ter lido, né? Por exemplo, chegando na empresa hoje, eu perguntei para quem, mas você leu aquele? Não, dá uma sensação estranha, né? Puxa vida, mas o cara ele não tem obrigação de ler tudo o que está acontecendo, né? E outra, a pergunta é essa, a gente se formou com um jornal semanal. E hoje, então, nós estamos vivendo um momento diferente, Beverly, e é preciso se discutir. E está na hora dos órgãos, porque os públicos que eu falo, né? Vamos lá, Secretaria de Educação, Governo do Estado, Governo Federal, Municipal, nós temos que sentar e resolver isso. Outra, a Census não tem saído muito, mas eu vi esse dia o número de golpes nesse mundo digital. Meu Deus do céu, é loucura o que está acontecendo e a maioria não está saindo. Ou seja,
nós temos que chegar vamos limitar, é democracia, é ditadura. A gente não pode ir por esse lado, mas nós precisamos conviver. Não é possível que por exemplo, tem empresário que me comenta, eu não consigo mais o banheiro hoje, que um banheiro chegava, 2 chegava, hoje não chega mais. Porque o tempo da pessoa no banheiro hoje é astronômico. Aí eu vou no médico, urologista, e ele diz o seguinte... É só colocar a regra de não ter o celular no banheiro. Mas como é que você faz isso? Meu Deus. Não, eu sei, tudo bem. Como é que você Cria-se faz? legislação para isso e coloca uma antena que anula sinal Mas dentro tudo do bem, banheiro. mas aí vamos falar lá no presídio. Vamos falar... a tal coisa, a gente tenta fazer isso, agora eu vejo aí as noções deturpadas sobre os direitos humanos caem em cima dizendo não pode, porque os direitos humanos vai ser... Pô, mas é uma noção deturpada. Eu sei, mas assim, ó, eu acho que está na hora de discutir, não ter vergonha, entendeu? E novamente, lembrando, né, que uma pessoa de 60 e poucos anos discutindo isso, você é taxado de analógico. Eu, como professor, eu não queria o celular em sala de aula. Cara, eu era taxado de analógico, tal. É velho. É Pronto, velho, é mas velho. só o seguinte, ó, eu não admito. Vamos lá, o pai hoje, sacrificando, trabalhando 6 dias por semana, manda o guri para a universidade e durante o curso lá ele fica 70% do tempo numa rede social e não do curso. Mas então, eu como pai, se a minha filha, eu pagasse a universidade, como paguei, e ela não fosse para a aula, puxa vida, eu ficava louco. Mas a pessoa está lá e não está na aula. É essa a realidade. Vamos lá. Mas tudo bem, então você é coisa. Vamos começar com uma pessoa que faz limpeza da nossa casa. Ela cobra lá 100, 200 reais por uma manhã. Tu aceitaria que ela ficasse 2 horas sentada no aparelho? Sim ou não? A pergunta é essa. Simples. Respondo. Né? Se você aceita que... Durmam com isso, diz o Gasparini. Durmam Durmam com isso. Agora é o seguinte, é difícil na empresa, num país, que eu quero uma funcionária e eu não posso dizer o sexo da funcionária que eu preciso na minha empresa, ou o sexo masculino, feminino. Pessoal, tá difícil discutir isso, Pablo. Tá muito complicado. É que tem muitas coisas deturpadas. Eu concordo nesse ponto plenamente com a visão que o Pablo tem. Eu sei que é um problema complexo. Quando a gente diz está deturpado, a gente torna ainda mais complexo aquilo que já tem a sua própria complexidade. Mas me parece que, por vezes, a gente quer apagar um incêndio assoprando. Né? Você quer gasolina. Isso, quero apagar um incêndio assoprando. Então não vai adiantar. Talvez tenhamos que realmente fazer um exercício pessoal, primeiro pessoal, porque começa conosco mesmo, mas veja bem, né? Quando a gente fala do celular em sala de aula, a gente precisa reconhecer que há o fenômeno de um dispositivo que distrai, sim, é um fenômeno, tá aí, não, é inegável, né? Que pode distrair, que pode dispersar, mas ao mesmo tempo as aulas se tornaram chatas, a gente tem que reconhecer isso. Muitas vezes, em nome de um currículo, em nome de um objetivo final, perdemos o prazer de aprender. Porque, gente, aprender, estudar deveria ser uma delícia, tal como degustar um prato do alimento mais saboroso que a gente teria disponível. Qual é a minha comida preferida? Eu gosto de um churrasco. Deveria ser um churrasco para o cérebro. Nós deveríamos olhar e sair tão entusiasmados, mas hoje as pessoas já vão com aquele preconceito, vai ser ruim, eu não gosto de ler, eu não gosto de estudar, é chato. Então a gente tem muito caminho pela frente, porque deveria ser bom. O ser humano, ele inerentemente precisa aprender, tanto é que uma das características da criança qual é? A curiosidade. Ela quer saber, ela precisa saber, não é nem só ela quer, ela precisa saber uma coisa. Por que isso é assim? Experimentar, tocar. Então, nós estamos com algumas... Agora, Béblia, assim, novamente, a vida empresarial, ou a nossa vida nos ensina, tá? Hoje, mais do que nunca, fazer só o que você gosta, você vai ser uma pessoa infeliz. Por quê? Novamente, o buffet é aquilo. Você não pode comer só o que você gostaria ou gosta. Você não pode... Vamos lá, o sonho é ser empresário. No outro dia, quando você sentar na cadeira, vai vir a realidade. A realidade não é fazer só o que você gosta. Por exemplo, eu posso não gostar de história, eu posso não gostar de matemática, eu não gosto, assim, mas
no currículo, eu preciso ir naquela aula que eu jogar vôlei, que eu posso gostar, mas ao mesmo tempo, eu que rodei nos exames médicos esses dias, eu vou ter que comer alface, eu vou ter que comer radite, eu vou ter... Cara, eu gostei de comer só polenta frita, picanha e tal. Salgadinha ainda. Esse mundo, eu falo o seguinte, o celular matou para minha empresa mais de 20 produtos que eu vendia. O celular, ele é uma lanterna, ele é uma baita de uma bússola, ele é um GPS, ele é um apito, ele tem 50 funções, mas que continue sendo uma bússola. Por exemplo, assim, ó, tem coisa melhor que você estudar com um computador na frente, ele é um computador. O que eu falo coisa é a distorção. Assim, ó, como é bom, por exemplo, saber que nós temos uma moça, uma senhora, nos ouvindo nesse momento do Rio de Janeiro. É fantástico isso. Agora, a gente está falando aqui do desvio da função. Tem coisa melhor que tomar um vinho, Babo? Ótimo. Às 2 da tarde ainda. Meu Deus, se tirasse a foto, ele seria demitido. Mas tudo bem. Agora, a gente está falando do excesso do vinho. O excesso da cachaça. Sim, tudo o em excesso. O excesso da picanha. Tudo em excesso. Eu acho que não estamos falando. O restante, meu Deus do céu, como excesso de preocupação. Como é importante para a mãe, por exemplo, quando você vai viajar e saber que a sua filha está bem, tal. Cara, isso é tudo, meu Deus do céu, é maravilhoso, cara. Só o seguinte, novamente, o buffet, aquilo é maravilhoso, cara. Só eu não... Cara, eu, particularmente, Ivanir Antônio Gasparim, no buffet, se eu comer só o que eu queria, eu ia só no doce, cara. Eu não comeria outra coisa. Posso. Eventualmente, o problema é que é mas todo que dia, tá. né? É todo dia. Mas de vez em quando eu tenho que comer o que eu preciso comer e às vezes, mais do que nunca, o que tem. O que tem. Então, é essa filosofia que você acaba de falar. Não, mas eu acho que as aulas mudaram tal, mas, novamente, eu só quero ter aquela aula letiva, né, que eu gosto. Tá? Mas, além daquilo, você precisa aprender o outro. Caso contrário, Mas aí que tá, Gasparim, não é que eu esteja discordando de você, muito pelo contrário, eu entendo tua linha de raciocínio, eu sei que a minha provocação ela é um pouco ousada, mas nós precisamos olhar de frente, inclusive para algumas ousadias, que é poder reconhecer de que nós temos que ter uma experiência positiva para depois saber o que é necessário. Porque senão fica só no necessário, só na obrigação. E nós perdemos, a verdade é essa, vamos ser honestos, nós perdemos um pouco a ideia de que estudar é uma coisa prazerosa. Ela passou a ser uma obrigação, então você já vai com a ideia de uma obrigação sem ter a experiência do prazer. Às vezes tem a experiência do prazer, não quero que colocar tudo numa vala comum, mas virou um senso comum de que isso é uma obrigação, que trabalhar é uma obrigação para pagar boleto. E trabalhar tanto quanto estudar deveria ser um prazer, porque no mundo nós estamos aí para colocar os nossos talentos à disposição de um coletivo, senão não faz sentido, não perde-se o sentido humano. Então, eu só quis fazer ousadamente uma referência de que quando as lógicas mudam, o resto tudo muda junto. Bom, mas o assunto não terminou por aqui, vocês podem inclusive discordar de mim, isso é um pensamento pessoal, que pode estar inclusive errado. Eu preciso mesmo fazer um intervalo, são 11h48, então eu vou pedir licença aqui a vocês, vamos atualizar e na volta retomamos aqui com o programa de hoje. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Você sempre me viu tradicional, mas essa é só uma parte de mim. Meu coração está na minha história, mas minha mente está na transformação. Sou feita de aço, de vinho, de sonhos e de evolução. Muito prazer, eu sou a Serra Gaúcha. E agora, a Unimed também leva meu nome. Unimed Serra Gaúcha. Cuidado, inovação e futuro. 11h49. Bombando nas redes. A hashtag usada no mundo inteiro. A foto polêmica com milhares de curtidas. Uma nova forma de conhecer pessoas. A vida é cada vez mais digital. E você descobre tudo isso no Bombando nas Redes.
19 graus. Porta aberta para entrar. Mil motivos pra... Aproveite as ofertas do Super Apollo, válida só nesta terça, dia 19. Peito de frango com osso congelado, R$10,90 o quilo no Super Apollo. Hambúrguer Excelsior, 56 gramas, 99 centavos cada no Super Apollo. Super Apollo, aqui você é de casa. Em Bento Garibaldi, Farroupilha e Caxias. O governo do estado está ampliando o número de escolas de ensino médio em tempo integral. No próximo ano letivo, estudantes de mais 90 escolas vão ter aulas em 2 turnos em quase 70 municípios. No total, serão quase 300 escolas com turno integral, o dobro do ano passado. A educação é a maior prioridade para o nosso futuro. Plano Rio Grande, todos nós por todos nós. Governo do Rio Grande do Sul. Escolhas saudáveis para uma vida mais leve. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, mudou as regras dos rótulos de alimentos para facilitar a vida de quem quer reduzir o consumo de açúcar, sal e gordura. As mudanças incluem alertas sobre excesso desses nutrientes e mais clareza na tabela nutricional. Leia o rótulo dos alimentos. Uma campanha da Rádio Câmara. O Mão Amiga agora tem Jovem Aprendiz. Empresas de qualquer natureza podem ser parceiras dessa oportunidade educacional e profissional. Venha ser uma empresa do Jovem Aprendiz Mão Amiga, com a possibilidade de realizar o estágio na própria entidade social para empreendimentos que não têm espaço para atividade prática do programa. Entre em contato pelo telefone 3204-1158. Empresário, seja parceiro do Jovem Aprendiz. Transforme vidas, invista no futuro. A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul mantém convênio com o Grupo L Fórmulo e oferece como opção aos associados um plano de assistência funerária. É mais tranquilidade e economia no momento da perda de entes queridos. Visite a Apopex, na Júlio de Castilhos, 1401, no 2º andar do edifício Brasex e associe-se. Acesse apopex.com.br e saiba mais. Rede Tua Rádio. Temática. O que acontece é assunto. 11h52, amanhã passou voando. Você que está conosco aqui participando do programa Tá na Pauta de hoje, nós temos 2 temas, eles meio que dialogam em algum momento entre si. Um tem a ver com a questão do sentimento de cansaço, né? Temos a Sociedade do Cansaço. Aliás, gente, isso é um livro, né? Para quem fica pensando, nossa, onde é que eu vi isso? É um livro de um filósofo sul-coreano, não me lembro agora, eu sei que o sobrenome... O Han, isso mesmo, o Han. É um livrinho curtinho, né, pequenininho, bem interessante, que vale a pena a gente até, se gosta, né, ensaiar, de olhar, porque ele torna muito claro, palatável as coisas que nós estamos... É brasileiro, pelo menos, português? Tem em português. Tem em português. Ah, bom. Tem em português. Tem em português. E num linguajar bem interessante. Bem fácil, né? Bem fácil. Que fala sobre... São livros bem pequenininhos, a editora Vozes que lança no Brasil. São bem acessíveis, bem... Pronto, então só para dizer que tem sim uma teoria que ele propõe ali, né, para quem quiser acompanhar. O Rogério Camargo de Carvalho, que é psicólogo das sextas-feiras aqui no programa, está participando conosco também na live. O Mauro Todescati também diz, Mestre Gasparim. Olha aí, ó, ganhou até a titulação de mestre aqui. E mais algumas pessoas que participam também pelo WhatsApp. Mas como eu falei bastante, Pablo, deixa você também se manifestar as tuas observações. Não, antes posso terminar os ouvintes? Sim. Vou terminar os ouvintes, porque senão eles também vão ficar desassistidos aqui. O Sérgio Zanola diz, oi, debatedores, assunto e discussão muito interessante, estou aqui acompanhando, um abraço do Sérgio Zanola. E a Isabel Viapiana diz, olha, esses dias, era à noite, abri um livro para ler e acabei desligando a luz, esperando que acendesse uma luz, como acontece com o celular. A que ponto chegamos? Esperando que o livro, né, ao abrir o livro, ele iluminasse, para não precisar de luz. Ou seja, o cérebro dando nó, né? E ela diz o seguinte, eu assino embaixo em tudo que o Pablo já falou no programa de hoje. Então, são esses os recados. Uma colocação assim, fazer uma experiência.
principalmente ali a Gabi Sangerlin, eu sei que é uma pessoa que lê bastante, fazer uma experiência, quem lê, faz essa experiência. Fique 1 hora vendo videozinhos na internet, no celular e tal, tudo, e depois tente ler 10 minutos. Certo? A percepção de tempo muda, né? O próprio olhar, e tente prestar atenção na reação dos teus olhos. Dos teus olhos. Parece que ao pegar o livro, teus olhos estão querendo dormir. Não tem mais aquela luz, então agora eu posso descansar. Aí você vai dizer, ai, como é chato ler. Não é chato ler. É que você está adestrando o teu olhar através de uma luz. E é uma luz azul, que não é a luz do sol. É uma luz artificial que entra dentro da tua retina, certo? E acaba com as percepções todas do teu organismo, inclusive do horário. Porque às vezes é passada a meia-noite e você está lá ainda, tem luz, eu tenho que ficar ativo e tal. Mas eu gostaria eu sei que o programa está indo para o ritmo final, dizer o seguinte, Beverly, dentro da sociedade do cansaço, a sociedade da conexão, a sociedade do desempenho, e que temos que fazer isso, que temos que estar aqui, temos que estar lá e tal, tudo, tem um elemento que o nosso organismo, todo o nosso ser, fica à flor da pele, certo? E quando o nosso ser está à flor da pele, ou chega sensível, é claro que vai vir um videozinho de gatinho, vai vir um videozinho de alguém saltitando, um bebezinho, vai vir um bebezinho sorrindo, vai vir todos os artifícios da ainda limitada inteligência artificial de o personagem mais velho abraçando quando ele era criança e assim por diante. Então, esses apelos todos têm colocado a gente, sabe aonde, Beverly Gasparim? Na fronteira do humano. E na fronteira do humano, hoje, nós não estamos vislumbrando a bondade, a esperança, a solidariedade. Estamos sendo levados a vislumbrar cenas apocalípticas, guerras, destruições, e a gente é imerso a uma cultura do ódio, uma cultura de eu nasci para vencer, o outro não, eu nasci para o sucesso, o outro não, e assim por diante. Então nós temos que cuidar muito, porque como é um universo ainda a ser desvendado, e o Gasparinha colocava isso e eu concordo, nós somos a geração que estamos aprendendo a conviver com isso. Com tudo isso. Nós estamos e já temos mais de 120 doenças catalogadas, certo? Que advêm disso. Além de tantas outras questões que a gente pode ver entre irmãos que não se conversam mais, parentes que não se visitam mais, amigos que romperam a amizade porque um pensa diferente, outro pensa do outro. Eu não conversei contigo faz 2 anos porque lá em tal dia você fez uma publicação que eu não concordo, mas eu não tive a ousadia de falar, sabe? Então, eu digo assim, dentro dessa sociedade do cansaço, a gente tem comprado lutas e brigas que são dos outros. Pablo, eu conheço pessoalmente alguns amigos que desde a situação das eleições presidenciais, das últimas eleições presidenciais, não se falam mais. Amigos de uma vida inteirinha, de se ajudar, de ir em velório, de um cuidar da família do outro. E simplesmente se deixaram de falar porque tinham opiniões políticas diferentes. É algo impressionante. Então, aquilo que tu falavas antes, Beber, que eu achei bem interessante, e eu vou tentar desenvolver depois um texto no futuro. Eu anoto ideias para serem escritas depois. Boa. Que tu falava ali sobre a questão do unipresente, né? Tem que estar presente daqui e tal, tudo. Hoje nós temos variações também dos outros 2 elementos da divindade de Deus, né? Que é a onisciência, eu sei de tudo, a minha opinião é a que vale, eu sei de todos os assuntos e tal, tudo. E também tem a onipotência. Por quê? Porque vale o que eu estou falando, vale o que eu estou dizendo, vale a forma que eu quero e tal. Então, nós estamos sofrendo dessa tentativa de querer ser Deus, esquecendo o nosso lado humano e, às vezes, quando a gente se acorda, já é tarde demais. Talvez nem tenha tempo para reverter o processo de sentir o abraço de um amigo, um bom diálogo com teus pais, olhar nos olhos das pessoas, mesmo que te incomode num primeiro momento, de marcou, vai,
E deixar de lado aquilo, a gente vai se conversando, a gente vai se trocando ideia. Preservar uma e tal, amizade. sabe? Preservar amizades que cada vez mais raras, aquelas amizades assim que às vezes não precisa você dizer nada, simplesmente estar junto já é paz, você já é levado ao nirvana de alguma forma, sabe? E é necessário isso, muito necessário isso. E que as nossas conexões com as inteligências artificiais e tal, tudo, não deixem a gente de se conectar conosco mesmo. Pé descalço, ande na rua olhando para as pessoas e não olhando para o celular, escute músicas de outras culturas, porque a música também no nosso país, Beverly Gasparim, também é uma forma de domínio. Vejam bem, quando que se pensava que na era da internet, onde você pode acessar música de todo o planeta, 90% dos brasileiros só gostam de um tipo de ritmo de música. Isso tem sintoma, isso tem problema aí, que tem que ser verificado, certo? Os maiores shows do nosso país são de que tipo de música, certo? E por que o mercado brasileiro, que é um dos maiores no sentido de shows, não consegue adentrar com outros ritmos, outros artistas? E a minha última fala. Sobre a educação, hoje há uma pressão muito grande para cima do professor, para ele ser artista e não para ser professor. Pô, com essa do Pablo aí... Ficou difícil, né? Ficou difícil, né? Ficou difícil. Mas assim, ele tem que cantar, ele tem que pular, ele tem que plantar, ele tem que contar piada, ele tem que inventar coisas que não é de professor, gente. Não é de professor. Educação escolar não é e não pode ocupar o espaço que é uma imensa lacuna no ser humano brasileiro de todas as idades, que é o entretenimento. Nós temos que criar mais espaços de entretenimento. O ser humano precisa também da alegria, da diversão, da risada solta, do abraçar o outro, do pular, do dançar. Não é na sala de aula, não é na sala de cirurgia, não é no consultório. Um dia desse, uma amiga minha disse assim: Pablo, pasme você. Eu fiquei 2 horas esperando para ser atendida, além da conta, porque a minha médica disse que era a hora dela fazer videozinho pro Instagram. Sem palavras. Sem palavras. Fiquei sem palavras agora. Lembrando que o Natal está aí, vamos viver o Natal, vamos viver essas datas comemorativas, porque são importantes para a nossa vida, né, Beverly? Gostei. Isso aí, Gasparim. Obrigada, viu? Obrigada, Pablo. Um abraço a todos. A gente vai terminando por aqui este programa chamado Tá na Pauta. Ele fica armazenado e disponível em vídeos no Facebook.